Nesse bloco eu converso com o poeta Carlos Henrique Costa, que lançou esse livro, Lira dos Sentidos, de poema em Lisboa, que é uma característica totalmente diferente, né, desses poetas, desses escritores. Começa lançando em Lisboa. Carlos, por que lançar um livro em Lisboa? Sidney, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, né, o meu cumprimento a você, jornalista que eu respeito, que admiro há tanto tempo, o meu cumprimento ao seu público maravilhoso. Bom, Sidney, por que Lisboa? A epígrafe do meu livro diz o seguinte: o homem é do tamanho do seu sonho. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, grande poeta português, nascido em Lisboa. Aí eu pensei o seguinte: rapaz, que tal se eu fizesse o batizado do meu livro justamente na terra em que nasceu Fernando Pessoa, e justamente num restaurante que foi frequentado por ele. Ele almoçava lá, tanto que o restaurante se chama Restaurante Pessoa, antiga Casa Pessoa. E você não imagina a coincidência. Eu acabei fazendo o lançamento no dia 13 de junho, sexta-feira 13. Sexta-feira 13 dá sorte, né? E deu sorte mesmo, porque foi maravilhoso. Eu fui contemplado com pessoas elegantérrimas, pessoas muito participativas, um público realmente atento à poesia, justamente dia do aniversário de Fernando Pessoa. Bom, agora esse livro, quer dizer, como é que nasceu essa... Porque não é o teu primeiro livro, você já lançou um outro livro, né? Isso, Mas a Lira dos Sentidos são de poemas, né? Isso, também de poemas, né? O anterior, Tempo Desejo, foi lançado em 2006. Que é esse que está aqui, não é isso? Isso, exatamente. Foi lançado na Academia Brasileira de Letras, também de poemas. Por enquanto, a vertente do escritor está indo pelo gênero poesia, né? E por que Lira dos Sentidos? Né? Enquanto o primeiro livro, Tempo Desejo, apontava, Sidney, para um sentido particular, que é o sentido do lirismo erótico, este já aponta para a questão filosófica, a questão social, a questão satírica, principalmente a questão satírica. A questão satírica foi, inclusive, muito bem trazida à tona por quem escreveu a contracapa, que é o ensaísta Ivan Junqueira. Tem humor. Exatamente. Poema que são poemas que também tem humor, né? Isso. Você pode falar algum texto do poema ou tem que comprar o livro para conhecer? Só não pode falar muito, não, senão a pessoa assim, eu já vi os poemas, não vou comprar o livro. Não, que isso. Poxa vida, a gente tem mais que aproveitar um espaço. Dá para você recitar alguma coisa? Dá. Por exemplo, só escreve ou recita também? Que não, é curioso também, né? Recito também. Gosto muito. Olha, este poema aqui, Epitáfio Poético. Aqui jaz a poesia, causa mortes, profundo lugar comum. Ela até poderia contemplar todo mundo, não qualquer um. Preferiu moradia em lugar mais fecundo, lugar nenhum. Como é que é a fonte da tua inspiração? Como é que de repente você começa a escrever, você acorda de madrugada, acorda inspirado, vai do momento? Como é que é essa fonte de inspiração? Vai do momento, Sidney, mas sobretudo uma coisa que não tem como não ser dita aqui é que poesia e vida, né, na minha forma de enxergar arte, né, e existência, elas caminham junto, caminham de mãos dadas. Então, não tem como, das duas uma, ou eu vivo e transmuto isso em arte, em poesia, ou eu observo quem viveu um fato, alguma coisa que você tenha narrado para mim, e aquilo ali entendeu? É um dispositivo que dispara, e aí eu transformo isso em criação. Poesia tem que ter rima?
Não. Não necessariamente, Não, né? não necessariamente. Estou falando como leigo, né? Sim, não, mas isso daí, a sua pergunta vem a calhar porque é a pergunta que todos devem estar se fazendo, né? Quer dizer, na realidade, a poesia, como a história dela está muito vinculada à oralidade, desde a época dos trovadores, quando poesia e música eram praticamente uma coisa só, a poesia era rimada, era metrificada. Com o passar do tempo, sobretudo a partir do século XX, até um dos grandes representantes é o próprio Pessoa, né? A poesia começou a perder aquela dimensão maior, né, de ser agradável aos ouvidos e passou a ser mais conteudística, ou seja, começaram a se preocupar mais os poetas com o conteúdo do que propriamente com a forma, né? Então, a meu ver, Sidney, eu acho que as duas coisas elas têm que estar, entendeu, em pé de igualdade. Forma, entendeu, tem de ser condição de conteúdo, né? E conteúdo tem de ter uma forma também que o agigante. Bom, Carlos, eu vi no cartaz lá de Lisboa que você usa também o CHC, não é? Isso. Como você pretende ser conhecido, ou Carlos Henrique Costa que você vai ser conhecido e como escritor? Como você como vai ser mais o nome, né? Que você vai usar mais agora? Porque eu acredito que você vai continuar escrevendo, né? Sim, não vai parar por aí. Se é o segundo livro, não vai parar por aí. Não. Né? O poeta é poeta, né? É verdade. Olha, rapaz, acontece comigo uma coisa curiosa. O Fernando Pessoa, ele tinha vários heterônimos, né? E a cada um deles ele deu vida própria. Mas no meu caso, não é por aí. O que é heterônimos, para quem está em casa e não sabe? Heterônimo é um personagem realizado a partir da criação do poeta, do autor. Então, Fernando Pessoa, no caso, como ele não era um romancista, não criava uma história com vários personagens, ele criava vários poetas a partir de si, Fernando Pessoa, cada um deles com uma linhagem. Então tinha Álvaro de Campos, tinha Ricardo Reis e assim por diante. Então, entendi. Isso é um heterônimo, é mais do que um pseudônimo, né? Quer dizer, é um personagem que realmente tem, de certo modo, vida própria. Mas não é o meu caso. Então eu já fui muito conhecido como Carlos Costa, já fui muito conhecido como Carlos Henrique. E aí eu falei assim, bom, então vamos resolver essa questão, vamos colocar o nome todo, Carlos Henrique Costa. E como eu gosto muito da simetria, eu gosto do CHC, eu acho forte. Então tem gente que chega assim, CHC, entendeu? Manda um poema, Não copiou o FHC não, né? Não, olha só. FHC virou FHC, né? FHC, CHC, né? Ele veio antes de Aliás, mim. que é uma cabeça, né? Sem Adoro o dúvida. Fernando Henrique Cardoso. Um abraço aqui, Fernando Henrique Cardoso, um exemplo do nosso país, né? De cultura. Sem dúvida. Um parênteses aqui. Sociólogo, né? Estadista, né? Professor, um homem de cultura. universitário, não é isso? Eu vim depois dele, né? Mas tudo bem. Em ordem alfabética, CHC vem antes de FHC. Mas estou indo por aí. Bom, né? Eu estou conversando, você que sintonizou agora o nosso programa, estou conversando com o Carlos Henrique Costa, que é poeta e que lançou esse livro, Lira dos Sentidos, lá em Lisboa. Dá para falar mais um poema? Dá. Eu queria falar sobre um tema que é, Sidney, considerado, né? Isso também vale para os leitores, um tema de ordem universal, que é a morte. Todo poeta que deseja firmar seu nome na literatura, ele precisa passar por esse tema. É um desafio, porque todo mundo já escreveu sobre ele, é a morte. E o poema que abre o meu livro foi justamente dedicado à memória de meu pai, Oswaldo. A velhice da morte. Meu pai fez questão de minha presença nas despedidas como testemunha de seu velório e sepultamento. Quando seus outros filhos me comunicaram o óbito, transpareceu a ele minha resistência à notícia. Perante minha palidez, meu pai despontou em sonho. Filho, antes eu era só um pesadelo transeunte. Agora, enfim liberto da velhice de minha morte, quero que despertes para o meu imóvel nascimento.
Ao longe avistou-lhe o esquife dirigindo-se ao jazigo, inadiável pelas mãos voluntárias do protocolo. O séquito, consternado, não percebia a espreita. Apenas eu o via. Não no intensivo tratamento, mas novamente num homem jovem, forte, firme e lúcido, fora do tempo subterrâneo, estranho espectador. Que beleza, que beleza. Lira dos Sentidos, muito interessante, né? Agora, Carlos, quando você lançou esse livro lá em Lisboa, foi recentemente, né? Não foi lançado aqui no Brasil, mas mais para frente vai ser lançado, em off, você já me explicou isso, né? Essas pessoas que participaram lá do lançamento, como é que foi levar essas pessoas para o lançamento de um livro lá? Você que não tem patrocinador, não é isso? Não tem uma editora forte que tenha investimento, essa é a outra dificuldade de quem escreve, né? De quem fazer um livro. Sem dúvida. Não é isso? Como é que foi isso? Olha, há tempos eu já vinha contando com o pedido de um casal de amigos, né, Eduardo e Cindy, que diziam para mim assim: Carlos, por que você não vem aqui a Portugal? Venha, nem que seja a passeio. Então surgiu a oportunidade de ir até lá por conta de um congresso que a minha namorada, que é professora universitária, iria participar em Moscou. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma parada estratégica em Portugal, mais precisamente em Lisboa. Aproveitamos para dar um abraço nesses amigos que trouxeram outros amigos e, com isso, a gente teve realmente um público maravilhoso lá. Você está preparando aí já para um mês, 2 meses, não tem prazo definido ainda, o lançamento do livro, porque qual é a editora que você editou isso? É a editora Circuito, né, de responsabilidade de um grande poeta, premiado inclusive, que é o Renato Rezende, entendeu? A quem eu agradeço pela oportunidade de ter acreditado no meu trabalho, né? Porque hoje em dia, como você bem observou, Sidney, é muito difícil você publicar tendo o aval, né, de um editor que não publica qualquer coisa. Isso é muito difícil. Com certeza. Porque todo mundo publica tudo, todo mundo grava tudo, mas tendo o aval de um editor, por menor que ele seja, é sempre um dado importante, né? Você participou da capa do livro, você dá sugestão, ou você contrata alguma pessoa que faz capa? A editora contrata, sugere, né? Não, a editora tem realmente um designer, né? E neste caso aqui do Tempo Desejo, a concepção de capa foi minha, né? E a capa foi de Luciane Portugal. No caso de Lira dos Sentidos, né, a ideia da capa, assim como no outro, também foi minha, só que a realização foi do Rafael Bucker, que é o designer gráfico da Circuito, né? Bom, Carlos, infelizmente nosso tempo acabou. Eu desejo bastante sucesso para o seu livro, né, que ainda não foi lançado no Rio de Janeiro, no Brasil. Foi lançado primeiro em Lisboa, mas quem quiser ter acesso, apareceu o e-mail e o telefone. E até uma próxima oportunidade e seus agradecimentos e sua despedida desse nosso público que nos acompanhou aqui através do Canal 26. Pois não, olha, Sidney, em primeiríssimo lugar, meus agradecimentos a Jussara Miranda, meu amor, minha amada, minha produtora, meu tudo. Em segundo lugar, a meus amigos de Portugal, né, Eduardo e Cindy, e em terceiro lugar, a Renato Rezende, editor, e em quarto lugar, a Sidney Domingues, pela oportunidade que me deu, né? Fico muito honrado, sou admirador do seu trabalho há muito tempo. Valeu, Carlos. Eu conversei com o Carlos Henrique Costa, que é poeta, autor, compositor, e essa figura muito interessante que eu conhecia recentemente, mas que é um prazer enorme, por isso convidei a participar do nosso programa. Muito obrigado pela tua sintonia. Lembrar que eu estarei em cartaz, quer dizer, estou em cartaz até o próximo dia 26 de julho, no Teatro Princesa Isabel.